Salve, salve proteuseiros e proteuseiras, muito bom dia, boa noite, boa tarde, enfim, eu não sei qual horário que vocês estão vendo esse vídeo, então sejam muito bem-vindos. E o nosso tema de hoje vai ser catálogo de personalização. Isso mesmo, catálogo de personalização. O que seria isso? Basicamente, pessoal, a gente tem vários recursos dentro do sistema que a TOTOS disponibiliza. E o catálogo, a cada customização, a cada item que você compila dentro do seu repositório de objetos, ele armazena esse fonte, essa rotina, no teu catálogo de personalização. E dentro desse catálogo de personalização, a gente pode habilitar ou desabilitar os fontes para fazer algum teste, para identificar se é um erro de rotina padrão ou se é a nossa rotina customizada que está gerando um erro dentro do sistema. Então, com o catálogo, você habilita e desabilita os fontes, os customizados que vocês colocaram dentro do sistema, e você pode fazer essa validação por filial. Você não precisa desabilitar o fonte para todas as filiais. Você consegue fazer isso por filial. Muito bacana, muito legal, e a gente vai ver como que a gente habilita e desabilita os pontos de entrada pelo catálogo, e também nós vamos ver como que nós desabilitamos os específicos através do comando xblog, beleza? Então, sem muita enrolação, na prática, vamos ver como que isso funciona, pessoal. Bora lá? Antes de mais nada, eu vou abrir aqui o VS Code. Aqui eu tenho um fonte no qual nós vamos fazer a validação da linha da solicitação de compras. Essa validação é uma validação bem tranquila, tá, pessoal? Ela vai identificar a quantidade que eu tenho digitada e se ela for menor ou igual a 9, eu vou emitir esse alerta aqui na tela, um MSG Info, tudo bem? Então, fontezinho bem tranquilo, não se preocupem porque a proposta é validar catálogo, então eu não vou entrar em detalhe aqui da programação. Ok, dito isso, nós vamos acessar o nosso bom e velho Proteus. Clico aqui em sim. Vamos entrar aqui com SIGMDI mesmo. Meu usuário administrador. Módulo 02. Ok? Aí vocês vão navegar aqui em atualizações, solicitações, solicitação de compras e vão confirmar. Feito isso, eu tenho duas solicitações de compra que eu já havia colocado anteriormente. Eu vou alterar essa solicitação de compras e aqui onde está com 11, eu vou colocar a quantidade de 2. O sistema vai fazer essa leitura e quando eu der setinha para baixo, ele emite o alerta. Para inclusão da SC, a quantidade mínima deve ser 10 unidades. O que ele está fazendo? Ele está buscando exatamente essa informação e não deixa que eu confirme a minha solicitação com uma quantidade menor do que 10. Se eu colocar 11, ok, passa, show de bola, eu consigo salvar. Então, com isso, vocês viram que o meu fonte, meu programa, ele está ativo. Agora, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Vocês vão acessar o configurador. Então, nós vamos vir aqui em Smart Client. Nós vamos digitar lá o nosso bom e velho siga CFG. O usuário administrador. Vamos confirmar. E aqui vocês vão navegar em ambientes, cadastro, vão rolando até vocês encontrarem o catálogo. Cadê você? Opa, já passei. Vamos lá, catálogo de personalização. Ok. Observem que eu já tenho aqui ó, o meu MT110L OK. Eu vou dar um alterar. E aqui nós temos, a princípio, tá, pessoal? Quando vocês entrarem na tela de vocês, vocês vão ter aqui o MT110L OK. Aqui vai ser adicionado automaticamente pelo sistema, tá bom?
No meu aqui eu fiz uma inclusão manual porque eu já tinha esse fonte no RPO, tudo bem? E aqui, no primeiro momento de vocês vai estar em branco. Eu coloquei as 3 filiais. Então, para isso, vocês vêm aqui e colocam a filial desejada, 01. Aqui, a situação eu vou deixar como desabilitado. Para vocês colocarem a segunda filial, setinha para baixo, aí vocês vão colocar 02 e qual que é o status dela. Aí vocês vão colocar 03 e o status dela. Se vocês não quiserem para essas filiais, vocês podem deixar somente desabilitado para a filial 01. Eu vou desdeletar e vou deixar esses 2 aqui também habilitados para nós fazermos a validação. Então, venho aqui, confirmo, eu desabilitei o ponto de entrada para a filial 01. Então, na prática, observem que eu estou na minha solicitação, não, no meu módulo de compras, eu não loguei, mas eu vou fazer novamente aqui uma alteração daquele meu item, para ver se realmente o sistema desabilitou ou não. Então eu venho aqui, dou um alterar, vou colocar uma quantidade de 2, vou dar setinha para baixo e olha lá, tá vendo? Ó, o sistema não emite mais o alerta, por quê? Porque nós desabilitamos o ponto de entrada. Isso mesmo, pessoal, simples assim. A gente desabilitou o ponto de entrada para a filial 01. Mas olha só que show, que massa, gente. Eu vou fazer a inclusão agora para a filial 02. Para a filial 02, o ponto de entrada ele está ativo. Então, olha que interessante. Eu vou colocar aqui o termostato, digitar a quantidade de 2, setinha para baixo. Ele passou. Well. Bom, pessoal, um detalhezinho bem importante, né? Para aquele catálogo de personalização e para o teste ficar correto, eu preciso necessariamente vir aqui, ó, na filial 02, aí eu vou estar logado na filial 02 e agora sim eu vou fazer a inclusão da minha solicitação de compras buscando a filial que eu estou logado, tudo bem? Que é um pré-requisito. Então nós vamos vir aqui na filial 02, agora sim nós vamos colocar aqui o produto, ok? Vamos digitar a quantidade de 2 e vamos dar certinha para baixo, olha que legal. Ele manteve a customização para a filial 02, mas para que a gente caia nessa validação, é só um macetinho, na hora que vocês estiverem logando, vocês loguem aqui, vocês troquem a filial para depois fazer a inclusão na filial correta. E aí vocês conseguem fazer a validação sem ter que ficar tirando os usuários do sistema, sem ter que ficar parando, sem ter que fazer nada. Então aqui nós vimos a nossa primeira validação através do catálogo de personalização. Agora outro ponto bem interessante, eu vou fechar aqui primeiramente, tá bom, pessoal? Vou fechar aqui também o meu configurador e agora nós vamos aqui no nosso VS Code. Eu criei uma outra validação que também tem a mesma ideia, fazer a validação na linha do item. Basicamente, eu tenho aqui uma user function que vai validar o campo. Então, eu tenho, se a minha variável de memória, C1quant, for menor ou igual a 9, eu dou aquele mesmo alerta. Para que o sistema entenda essa validação de campo, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar uma configuração diferente. Nós vamos aqui no APSDU e dentro do APSDU vocês vão entrar na SX3. Vamos fazer junto aqui. Ok, vou entrar com o meu usuário administrador, dou um ok, abrir, venho aqui no Top Connect, porque o meu dicionário está no banco de dados, e aqui eu vou digitar a SX3. A SX3 da nossa filial na empresa 99. Vou filtrar. Qual tabela mesmo? Solicitação de compras. Então é a minha SC1. Incluo, estou aqui na minha tabela SC1 e o campo que vai sofrer essa validação
é o meu C1 Quant. Então eu navego aqui na lateral e vou colocar uma validação de usuário. Isso mesmo, pessoal, uma validação de usuário. Então nós vamos ir aqui, é o valid user, cadê? Eu acho que já passei. X3 VL user. A gente vem aqui e coloca o underline e o nome da nossa rotina. Opa, o underline, nome da rotina. Agora sim. Quando eu faço isso, toda vez que eu fizer a leitura da solicitação de compras e passar por aquele campo de quantidade, que é uma variável de memória, ele vai ler esse programinha, essa validação, e vai exibir aquele alerta na tela. Vamos ver se isso é uma verdade? Então vocês já viram que nós temos a validação pelo fonte, pelo ponto de entrada, e agora nós estamos com uma validação que vai fazer a mesma coisa, porém através de uma validação de usuário. Então eu venho aqui, coloco meu usuário administrador, acesso aqui o módulo 02, vamos hidratar um pouquinho, tomar uma água, né, pessoal? Ninguém de ferro. Bora lá. A gente vem aqui em atualizações, solicitação de compras. Na solicitação de compras, nós vamos fazer o seguinte. Ó, eu estou na filial 01, vou colocar a quantidade de 2, dou um Enter. O sistema já trouxe para mim em tela ó, a inclusão da SC. Para a inclusão da SC, a quantidade mínima deve ser 10 unidades, então ele não deixa passar. Pô, mas você não colocou, André, lá no catálogo de personalização, a validação para ele não fazer essa validação? Sim, mas a validação que o sistema está desabilitando é o nosso ponto de entrada, ou seja, eu tenho o ponto de entrada MT110LOK lá no catálogo e eu deixei ele desabilitado, porém eu tenho uma validação de usuário que eu coloquei fazendo a mesma coisa, identificando se a quantidade é menor ou igual. Ok. Se eu for aqui no catálogo de personalização e colocar para que ele desative essa rotina, ele não vai desativar. Por quê? O sistema ele não identifica essas rotinas que são de validação de usuário lá no campo, né? Então vamos ver na prática aqui. Vou dar um Enter. Mais uma vez nós vamos navegar aqui em ambiente, cadastro. Vamos aqui no nosso catálogo de personalização. Observe que o sistema não adicionou aqui aquela informação. E mesmo que eu faça a inclusão manual, colocando o meu... deixa eu ver qual que é o nome da rotina mesmo, gente. É Val CPO. Val CPO. Ele não é um exec block e ele também não é um template function. Então o sistema ele não lê. Eu vou até colocar aqui só para vocês verem, teste, e vou colocar aqui ó, que ele é desabilitado para a filial 01. Vou confirmar, só que ele não vai ter efeito nenhum, porque ele não é uma rotina padrão, não é um ponto de entrada que a TOTS desenvolveu e ele está esperando para você inibir ele, para você desativar ele. Ok, então nós vamos ir aqui, fazer essa validação bem rápida e depois na sequência nós vamos ver o nosso bom e velho app server, onde a gente vai colocar alguns comandos para vocês identificarem como habilitar e desabilitar fontes e quais são as diferenças, ok? Vamos dar um alterar. A gente colocou lá no catálogo de personalização que a minha rotina ela está desabilitada, que é o Val CPO. Só que olha, ele não lê porque ela não é uma user function, ela não é um exec block e ela não é um template. Então ele não faz a leitura. Ou seja, para esses casos aqui não funciona eu colocar manualmente uma rotina que está dentro do X3 Valid User.
ok? Nós vamos excluir. Pronto, já foi feita a exclusão. E agora nós vamos fazer uma outra validação também, que é para vocês identificarem. Eu vou dar um alterar aqui primeiro e vou colocar aqui como habilitado. Então, tudo habilitado, tudo ok. E agora nós vamos lá para o nosso appserver.ini. Vou fechar o meu configurador. Vou fechar aqui também a minha aplicação que está no compras. Vou fechar aqui também. Vamos, um monte de tela aberta, né? Agora vocês vão vir aqui onde está o appserver de vocês e vocês vão entrar no appserver.ini. No caso, para quem não sabe onde fica, qual é o caminho, como que eu cheguei nessa pasta, vocês vão identificar onde está o Proteus de vocês. Ele vai estar aqui dentro da pastinha bin. Dentro da pasta bin você vai ter o appserver e vocês vão abrir esse camarada aqui. O que nós vamos fazer? Simples assim, pessoal. Aqui abaixo do ambiente, tá vendo? Aqui a primeira seção, esse bloco, é onde eu defino o meu ambiente. Eu vou vir aqui, vou dar um Enter e vou colocar o seguinte comando: ixblog igual a no run. O que o sistema faz quando eu coloco esse comando? Ele desativa não mas todos os pontos de entrada que estão no meu repositório, ok? Então eu venho aqui, dou um salvar e agora nós vamos novamente logar no sistema. Então vamos lá. Bom, pessoal, depois que nós colocamos lá o ixblog igual a run, eu parei o serviço do meu appserver e agora eu vou subir o serviço do appserver novamente. O meu serviço ele está como -console, que eu subo ele não pelo Windows, né? Eu não deixo ele automático. Então, eu subi o meu serviço e agora eu vou acessar novamente o módulo de compras. Então, nós vamos ir aqui no módulo de compras, vamos dar um OK. Vamos visitar aqui o nosso usuário administrador. Vamos acessar o módulo 02. E olha só que interessante, quando eu entrar aqui na rotina de solicitação de compras ou qualquer rotina, o sistema vai emitir um alerta aqui em tela. Deixa só ele carregar, tá vendo? O debug da função do usuário está ativo. Haverá custo de performance. O que ele quer dizer é que aqueles pontos de entrada que eu coloquei, eles foram desativados. Quando eu falo aqueles, são todos os pontos de entrada que porventura eu tenha dentro do sistema. Então eu vou fazer uma alteração, vou colocar a quantidade de 2. Aí o sistema está gerando para mim essa validação. Observem que essa validação ela não vem do meu fonte padrão do sistema. Ele vem daquela validação do usuário. Então, com isso, o que a gente tem? Pô, mas eu desativei o ponto de entrada e mesmo assim ele está falando para mim, André, que ele está ativo. O que está acontecendo? Então, justamente, a gente vai agora lá no APSDU e imagina que vocês tivessem a seguinte situação. Alguém fez um ponto de entrada que está validando a linha e outro analista acabou fazendo a mesma validação e colocou no valid user. Você fala, pô, mas está validando 2 vezes a mesma coisa? Então, aqui a gente consegue, através da SX3 também, remover essa validação. Eu venho aqui, Top Connect. Vamos ir aqui no SX3. Vamos lá de novo, que eu entrei na X3 errado. A X3 correta é a de baixo, que é a 990. Vou filtrar a minha solicitação de compra, que é a minha SC1. Ok.
venho aqui no campo quantidade e vou navegar até aquele campinho que eu tenho a validação, que é o valid user. Aí eu venho aqui, ó, dou um delete, acabou, tirei essa validação. Agora nós vamos fazer o teste navegando aqui na nossa solicitação de compras e colocando a quantidade de 2, setinha para baixo, opa, agora o sistema permitiu, porque eu não tenho mais aquela validação de usuário e eu estou com o xblog igual a no-run ativo, que desativou todas as customizações, ok? Um outro ponto que eu também quero enfatizar para vocês, que é bem interessante, deixa eu fechar isso aqui que tinha, vamos lá para o PSDU. Se eu colocar aqui nesse campo o underline teste, vamos falar que a gente tivesse uma validação que chamasse teste. Só que esse teste ele não está compilado aqui no repositório, ok? Então eu vou vir aqui dar um alterar, observem que ele abriu a tela. Quando eu colocar aqui a quantidade, ó, a mensagem que o sistema dá, ó, opção não disponível no Proteus, o underline teste. Aí eu dou um ok, fechar, e o sistema gerou, na verdade, esse error log, porque não existe aquela função. Então aqui deixa ele carregar o erro, que é bem clássico isso, às vezes a gente tem uma rotina que a gente desativou, ele vai dar aqui a mensagem e vai trazer aqui, ó, function call, not find o underline test. Então ele não conseguiu localizar essa rotina. Para resolver esse problema, bem tranquilo, só vim aqui, ó, deletei, não existe mais a rotina e o sistema agora está fazendo a leitura da forma correta. Bom, pessoal, bastante conteúdo, bastante informação que eu passei aqui para vocês nessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, pode colocar aqui no post para a gente poder debater, conversar, e a gente está aqui disposto a ajudá-los no crescimento e no desenvolvimento pessoal. Vejo vocês no próximo videoaula e até mais!